Olá amigos, muito, muito boa tarde. Estou aqui para vos apresentar este livro No Meio de Vós, em nome de Jesus Cristo. É um livro que diz um pouco o que foi a experiência pastoral da equipa sacerdotal da Merciana nos anos 75 a 84, no meu caso, e 86, 87, no caso do Padre Joaquim Batalha. Este livro foi pedido por várias pessoas que achavam que essa experiência não devia ficar esquecida, pois não foi muito difícil pô-la assim à disposição de vós todos. Lembro-me do Sr. Dom António Marcelino, que era Bispo Auxiliar de Lisboa nesse tempo, que a certa altura já eu era Bispo, não era Bispo, eu estava no seminário e fui a Aveiro a uma ordenação e ele disse-me: lembras-te, João, do trabalho que fizestes na Merciana, aquilo que o Senhor fez por meio de vós na Merciana? Agora o Papa Francisco quer realizar em toda a Igreja algo semelhante. Aquele trabalho da equipa sacerdotal foi verdadeiramente profético. Eu fiquei surpreendido com estas palavras do Sr. Dom António Marcelino. Era aquilo que eu pensava e os meus colegas também pensavam e pensamos acerca desse trabalho. A Igreja estava praticamente morta naqueles sítios. Aliás, o cardeal Sergeira chamava àquela zona o cemitério da Diocese, ou seja, onde está tudo morto. Sítios onde a Igreja tinha sido bastante fecunda no passado. Era necessário começar de novo. E nós pensámos que o começo na Igreja e em tudo está no Verbo, está na Palavra de Deus. Aliás, no Evangelho segundo São João podemos ler estas palavras logo no início: no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. A Palavra é Cristo Nosso Senhor. E pensámos que, portanto, aquilo que deveríamos fazer era anunciar corajosamente a Palavra. E isso surpreendeu-nos. Surpreendeu-nos porque vós, os vossos pais e avós que viviam nessa altura, acolheram muito bem essa pregação. Acolheram muito bem essa pregação. E vimos que não era por nós sermos muito espertos ou sabermos muito. Não, era uma comunicação da vida de Jesus àquelas pessoas. As vidas daquelas pessoas também se transformavam ao escutar a palavra. Os jovens escutavam essa palavra também. E portanto, foi um tempo realmente maravilhoso para nós, também para nós próprios, para mim próprio. Foi um tempo de crescimento, de grande crescimento espiritual. Bem, convido-vos a adquirir este livro. Este livro tem palavras, claro, como qualquer livro, mas tem também fotografias das festas que fazíamos naquele tempo. Das festas da Palavra de Deus, das festas dos grupos bíblicos, das igrejas e capelas que edificámos ou reparámos, enfim, aí encontrais um pouco de tudo isso. Desejo-vos uma boa leitura, desejo-vos que o Senhor vos faça, por meio deste livro, não só ter à mão
uma recordação desses tempos, mas ter o testemunho de que a palavra de Deus é viva e eficaz, como se diz na Sagrada Escritura. Muito boa tarde. Olá. Muitos dos nossos antigos paroquianos do Alto Conselho de Alenquer pediram-nos que passássemos a escrito a nossa experiência pessoal e pastoral ali desenvolvida a partir de 1975. Assim nasceu o livro intitulado No Meio de Vós, em nome de Jesus Cristo, experiência pastoral inovadora, fundada no Concílio Ecuménico Vaticano II. Éramos 4 sacerdotes de idades diferentes, de sensibilidades diferentes, de temperamentos diferentes, mas tínhamos em comum o desejo vivo de anunciar, pela palavra e pelo testemunho, o Evangelho de Cristo. Dentro da equipa havia funções que, não sendo exclusivas, eram específicas de cada um. Eu, por exemplo, dedicava-me sobretudo, repito, não exclusivamente, mas sobretudo à catequese e à música. Em relação à catequese, cedo sentimos a necessidade de adaptar os catecismos existentes ao âmbito social e cultural vivido pelas nossas crianças e jovens. Assim, e com a autorização do Cardeal António Ribeiro, e a título experimental, elaborámos catecismos novos, de raiz. Um deles baseava-se na liturgia dominical, expondo, comentando e rezando o Evangelho de cada domingo. Deste modo, as crianças, quando ao domingo iam à missa, já conheciam a mensagem que Deus tinha para lhes transmitir, tornando a Eucaristia mais participada. Para os adolescentes e jovens, preparámos de raiz catecismos sobre as figuras bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, sobre os sacramentos, sobre a Igreja. Recordo-me que, a princípio, os catecismos eram policopiados num velho policopiador e depois entregues em folhas soltas nos diversos lugares, à medida que iam estando disponíveis. Era um manual de catequese que se ia completando. É desde cedo que a formação cristã deve ser assimilada e transmitida. Foi isso que procurámos fazer através da catequese naquelas paróquias do Alto Conselho de Alenquer. Quanto à música, também foi um meio de transmitir a mensagem de Deus, e só essa. Fizemos vários cânticos, utilizados nas missas, nas festas da Palavra de Deus, nas festas religiosas dos diversos lugares. Normalmente eu fazia a música e o Dom João Marcos fazia a letra e entendíamos-nos bem. O Padre Joaquim também fez alguns cânticos. Recordo-me que, quase no final da minha estadia, gravámos 4 cassetes, era o que se usava na altura, com muitos dos cânticos que compusemos. Foi uma experiência interessantíssima, com a preciosa colaboração de um generoso grupo de crianças da paróquia de Olhalvo. Com a minha viola e com a minha voz,
procurei infundir no coração daqueles que me escutaram a poderosa Palavra de Deus. Espero que este livro não seja uma romagem ao passado, um saudosismo doentio, mas um testemunho de que a Deus nada é impossível. É da comunhão com Deus e com os irmãos que nasce espontaneamente o testemunho do Evangelho. Bem-ajam pela vossa amizade e disponibilidade. Até breve. Quando fomos enviados pelo Sr. Patriarca para as paróquias do Alto Conselho de Alenquer, fomos na missão de evangelizar. E um dos meios concretos para tal foi a realização de cursos bíblicos em todas as aldeias das 6 paróquias que nos foram confiadas. Pôr a Bíblia nas mãos do povo, dizíamos nós. Realizámos 5 cursos bíblicos com a seguinte temática. Primeiro, a Bíblia. Segundo, a libertação. Terceiro, a fé. Quarto, a esperança. Quinto, o amor-caridade. Durante 4 semanas percorremos todos os lugares da freguesia. Íamos 2 a 2, como manda o Evangelho, reunindo o povo nas suas respectivas terras. Era necessário concluir o curso bíblico. Para tal, lembrámos de fazer festa com a Palavra de Deus, reunindo o povo de todos os lugares da paróquia numa grande assembleia. No domingo, a seguir à 4ª semana bíblica, cada grupo saiu da sua terra, guiado pela cruz de Cristo, rezando e cantando o hino do curso, até ao local da festa, preparado e ornamentado pelas pessoas que participaram no curso. Cada grupo transportava um dístico com uma frase bíblica relacionada com o tema do curso bíblico. Depois de reunido o povo, fazia-se o resumo do curso através das frases bíblicas trazidas pelos grupos. Em cada festa, resolvemos fazer uma representação bíblica com a participação das pessoas, particularmente dos jovens. Assim, para a primeira festa, a representação da cura do cego de nascença. Para a segunda festa, a ressurreição de Lázaro. Para a terceira, a samaritana. Para a quarta, Elias no deserto. E para a quinta, o filho pródigo, o filho perdido. No fim da representação, as pessoas dividiam-se por grupos sobre a temática em causa, através de umas perguntas lançadas para o efeito. E da festa fazia parte a merenda partilhada. Encerramos a festa com a celebração da Eucaristia, que nos enviava a sermos testemunhas da Palavra de Deus junto dos irmãos. Mas no fim do curso e da festa, as pessoas interrogaram-nos: mas então isto vai acabar? Não há mais nada? Para dar resposta a estas perguntas, apareceram os grupos bíblicos para dar continuidade aos cursos e ajudar as pessoas nas suas terras a viverem ao jeito de Jesus Cristo. Foi necessário fazer um caderno, guião, chamado Palavra na Vida, com 2 leituras da missa dominical, uma reflexão, perguntas para refletir e pôr em comum e oração que iniciava e concluía a reunião. No fim do ano pastoral, reuníamos todos os grupos bíblicos numa tarde de domingo para a partilha e convívio. Era a festa dos grupos bíblicos. Graças a Deus, foi uma boa semente da Palavra de Deus. Acreditamos verdadeiramente que a Palavra de Deus, acolhida com fé de coração, faz milagres. Um outro instrumento utilizado na evangelização, como elo de ligação entre a equipa sacerdotal e as comunidades cristãs, foi a folha de informação e de informação a que demos o nome de ACEPA,
Recebeu este título porque as pessoas da zona vivem, trabalham e morrem no meio das vinhas. Além disso, Jesus afirmou: eu sou a cepa e vós as varas. E todos nós sabemos da riqueza desta imagem bíblica que reflete a vida divina. O Pai é o agricultor, Jesus é a cepa. A seiva é o Espírito Santo que nos faz viver unidos a Deus e aos irmãos. Também a cepa ajudou os paroquianos a fortalecer a sua fé e a viver como filhos de Deus no seio da comunidade cristã. Graças a Deus. A nossa experiência de equipa sacerdotal no Alto Conselho de Alenquer foi a mais rica e mais bela experiência e vivência do meu ministério sacerdotal da minha vida. Tenho sido um homem e um padre feliz em todo o meu ministério e claro que evidentemente não estive isento de agruras e sofrimentos. Né? Quando digo feliz não significa que foi um mar de rosas. Esta felicidade eclesial nasceu na minha família, em primeiro lugar, sobretudo na ação católica, e que se enraizou e explodiu com o Papa João XXIII, com o Concílio Vaticano II. Sedimentou-se e consolidou-se na pastoral bíblica que o Espírito Santo animou com a equipa sacerdotal, em conjunto com a comunidade das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria do Olhavo, com quem trabalhámos. E está bem patente também neste livro, elas dão testemunho disso. E está bem expressa neste quadro do Padre João fez de Cristo, do amor, aqui para a formação bíblica aqui na Casa do Oeste. O amor vem de Deus, quem ama nasceu de Deus e quem ama conhece a Deus. E foi neste, digamos, projeto da Igreja Comunhão que nos quisemos apresentar e anunciar e viver junto de vós. A vinda da comunidade das irmãs foi um dom de Deus que valorizou muito esta ação pastoral. No livro encontrais os testemunhos delas. E este anúncio, feito por este quadro do Padre João, permanece ainda, digamos, vivo aqui, a comunicar esta mensagem, este anúncio, a todos aqueles que por aqui passam, e que são muitos, milhares até, no tempo já, gente em famílias, jovens, crianças, adultos, idosos, enfim, todos, muitos têm beneficiado deste anúncio. O meu pelouro específico na equipa era o pelouro das obras. E a primeira construção foi a capela de Casais Brancos, que foi adornada com a célebre pintura do Pentecostes do Padre João. Realizámos muitas obras, sendo, sem dúvida, o Centro Pastoral da Merciana a mais significativa da unidade pastoral, onde estão inscritos 40 grupos bíblicos
E ficaram célebres as festas das vindimas para a angariação de fundos para o centro pastoral. Aliás, as festas que, além da sua finalidade de angariação de fundos, promoveram a solidariedade e a comunhão nas comunidades, desenvolveram a Igreja. E o livro até contém 30 páginas dedicadas às festas das nossas terras, porque elas tornaram-se um grande meio de evangelização. E destaco neste livro ainda 3 setores da pastoral: a pastoral juvenil, a familiar e a sacramental. Quanto à pastoral juvenil, foi uma grande atividade a nível vicarial, teve grande expressão no Ano Internacional da Juventude, com uma grande peregrinação diocesana ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, e depois o Congresso da Juventude em Lisboa, no Estádio do Restelo. A pastoral familiar fizemos muitas e diversas coisas, e na pastoral sacramental destaco, cuidámos de todos os sacramentos, evidentemente, mas destaco o da Ordem, porque foi nessa ocasião, foi ordenado o Padre Teodoro, quando chegou no princípio, e depois o Padre Avelino no fim. O livro O livro dá também testemunho da colaboração da equipa sacerdotal com as atividades da Casa do Oeste. Nele se registram 10 testemunhos e um deles afirma aquilo que no fundo era comum a todos. Foram muitas vivências e muitos momentos de convívio, reflexão e oração que marcaram para sempre a minha vida. Geralmente os colegas, com as atividades dos campos de férias, etc., marcaram muito esta gente que passou por aqui. Então, o culminar do livro foi o testemunho do seu patriarca. Mas eu resumiria o livro em 3 palavras. É a relação fraterna, o envolvimento de todos e a transformação. Sem dúvida que a nossa relação com todos deu uma transformação em muita gente de que sois testemunhas. E para terminar, quero dizer o nosso muito obrigado às comunidades paroquiais que nos acolheram no meio de vós, em nome de Jesus Cristo.